Fala pessoal, eu sou o Léo com você, seu nerd professor ou seu professor nerd, você decide. O episódio 6 reforça a raiz do ciclo em Derry, ao voltar para Juniper Hill em 1935, quando uma criança é levada ao encontro do palhaço em um dos momentos mais sombrios da temporada. No presente, os Helon entram em colapso após os acontecimentos da rua Neibolt, enquanto as crianças tentam se manter unidas mesmo com a pressão da cidade e o medo em cima de cada uma delas. E entre os desdobramentos mais importantes, o episódio reúne as peças para apresentar uma personagem que vai se tornar central na lore da série, a filha do próprio Bobby Gray. Se você quer entender tudo isso, eu te explico nesse vídeo. Vem comigo. O episódio com uma das melhores sequências de abertura de toda a série, tá? A gente volta para o ciclo anterior, 1935, Juniper Hill, tudo tá em preto e branco, como se fosse aquele filme de terror antigo. Uma enfermeira caminha com uma menina por aqueles corredores úmidos, aqueles canos, vapor e aquele silêncio pesado. E de repente, a única cor que existe em tela é aquele balão vermelho, surgindo devagar, deslizando pelo ar, guiando a gente até uma porta. E é quando ele aparece, Pennywise. A gente fica na expectativa, porque o episódio segue em frente, voltando para 1962. Mas essa cena, cara, cinema. Ela é filmada como um curta de terror clássico, tá? Tem enquadramentos precisos, luz controlada, ritmo lento e um uso do som que aumenta a pressão a cada segundo. O preto e branco realça texturas e sombras, e o balão vermelho serve como aquele foco dramático. É a melhor abertura da temporada em termos de direção, fotografia e construção de clima. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. E essa sequência mostra que Juniper Hill faz parte do ciclo muito antes da história que a gente está vendo agora. E já estabelece o tom sombrio que o episódio deveria ter carregado até o fim. E eu já adianto, o começo é a melhor parte do episódio. Depois, queda. Agora, antes de eu te contar o que realmente aconteceu e explicar por que o episódio não manteve a qualidade desse começo absurdo, detona o seu like aqui, porque isso ajuda o vídeo a chegar em mais nerds. Se você acompanha essa cobertura toda semana, se inscreve, ativa o sininho, que daí você não perde mais nada que rolar aqui no canal. Se quiser apoiar de verdade, entra no clube de membros, tem conteúdo exclusivo e você ainda participa do sorteio do livro It, a Coisa, que vai rolar no final da temporada. Também compartilha esse vídeo com quem está assistindo a série, já deixa nos comentários qual foi sua leitura dessa cena de abertura, porque esse momento é para ser discutido. A situação dos Helon desaba de vez nesse episódio. O Leroy, ele tá tomado pelo luto, pela culpa, pela raiva, e sim pelo que pode ser influência direta da entidade. Do mesmo jeito que acontece com o pai do Matt e com muitos adultos de Derry. Ele explode em cima do Will, inclusive ele culpa o garoto por ele próprio ter matado o melhor amigo lá nos esgotos. O impacto maior, no entanto, vem quando o Will diz que não deixaria os amigos para trás. É uma verdade que atinge o Leroy em cheio, porque toca na falha que ele está tentando esconder. Charlotte, ela tenta segurar os dois, mas vai ficando claro que a casa está rachando. O conflito ali vai chegar ao limite quando o Leroy perde o controle, depois que o Will fala aquilo ali, e parte para agressão física, né? O Will vai fugir de bicicleta. Ele sabe que o pai está sendo afetado da mesma forma que os outros adultos de Derry estão afetados. A casa Helon está desandando. E na cidade nós vamos ver os cartazes de desaparecidos se misturando com um novo cartaz, o de procurado, né? O Hank Krogan sendo procurado. E esse detalhe serve como uma ponte que vai nos levar para a reunião das crianças. E é nessa reunião que a tensão entre elas explode de vez por causa da adaga indígena. Ali ele mostra o objeto, mas quando o Will pede ali para segurar, ela puxa de volta de uma forma brusca, né, instintiva, como se estivesse sendo protegida por algo maior. Parece coisa de O Senhor dos Anéis, né? A adaga parece alterar o humor, até a percepção e os impulsos de quem a carrega. Será que esse material de que ela é feita não pode influenciar a mente de quem a segura também? Será que tem algo de maligno nisso? Será? Mas quando ele insiste em retornar para os esgotos, é que a Ron explode. E aí ele tem um conflito que nasce dessa pressão, né, do medo, do peso que cada criança está carregando. E a série mostra como a coisa sempre age, né, separando o grupo. Sabemos que o Catete precisa estar inteiro para vencer a coisa. E a coisa age para dispersar eles. Divididos, eles são mais fracos. Quando a Ron sai sozinha da torre, o Will segue atrás dela. E a série faz questão de trabalhar ali com sutileza esse novo sentimento que nasce entre os dois. Um momento de conexão, de crescimento, é aquele início de afeição que sempre fez parte do universo de It, né? A infância entrando em transição. E logo aparece a Charlotte, né? A mãe do Will, que vai levar os dois direto ao Black Spot, onde nós descobrimos que o pai da Ronnie, né? O Krogan, está se escondendo.
Mas a gente vai ver antes disso o Dick voltando para a cidade, né? Ele tá abalado pelo que viveu lá nos esgotos Enabled. Ele segue direto para o Black Spot, buscando um lugar para respirar, beber e tentar segurar a própria sanidade. E a atuação dele entrega um homem com um olhar vazio, né, carregado por visões que a caixa, que agora está aberta, despertou nele. Uma cena com impacto, com peso psicológico, que a gente vai ver o resultado depois. Assim que ele chega, os frequentadores do bar mostram que a situação ali é mais grave do que parecia. Né? O Hank Krogan está escondido nos fundos, longe da polícia e teoricamente longe do exército. Mas o Dick não quer nem saber disso, tá? Ele tem tanta coisa na cabeça que ele não quer mais essa. E quando ele passa pela Charlotte, ele larga um ali, ó. Me deixa fora disso. Carregado de exaustão e frustração. Ele carrega traumas antigos. Acabou de enfrentar uma entidade poderosa e ainda assim o grupo espera que ele faça alguma coisa. E o cara não tem condição, ele tá terminado. E a gente segue por uma cena que constrói a relação da Marge com o Charlie, mas que apresenta uma escolha de roteiro que levanta dúvidas. A Marge, ela sobe sozinha para a torre, em pleno entardecer, noite, mesmo após ter passado por uma experiência traumática, sabendo que tem um monstro assassino que já esteve ali em cima antes. Lembra? Eles encontraram o Matt no episódio anterior ali. Não é um lugar seguro. A cena quer transmitir solidão, vulnerabilidade e o peso que ela carrega. O clima visual ajuda, mas a decisão do roteirista é ruim, porque ela não tá com medo. Cara, eu estaria cagado de medo. Nunca mais eu ia andar sozinho. Quem chega para quebrar essa tensão é o Rich, né? A interação entre os dois é o que realmente funciona, né? Sinceridade, timidez, tudo meio desajeitado, né? Aquele toque infantil de quem está descobrindo sentimentos novos em meio ao horror. Ele ajuda a remover o criativo dela, o gesto cria ali uma conexão que a série trabalha como semente de um vínculo muito autêntico. É um momento que faz sentido dentro do universo de It, onde o medo sempre anda ao lado do crescimento, tá? Faz parte da essência de It. Mas a série não larga a Lily não, tá? Depois do que rolou na torre, a menina parece mais sozinha. E aí ela tá numa aula de matemática, onde ela vê de novo aquela coisa, pai, polvo, pepino em conserva, né? Que ela vê, né? Que a coisa faz ela ver. Tá dentro da carteira dela da sala de aula. E de novo, tá lá ela, a daga na mão, todo mundo olhando pra ela grita, e eu fico pensando, cadê a mãe dessa menina? E essa escola parece que ignora o quanto ela tá perturbada. Só pode ser por influência da coisa. Não existe outra alternativa, né? Derry é realmente um lugar estranho. A menina foge, e então ela faz o único movimento que a mente dela ainda identifica como abrigo, né? Corre para a casa da Ingrid Kirsch, a única adulta que tratou ela com gentileza nesse caos todo. A enfermeira de Juniper Hill. E esse detalhe fica ainda mais interessante quando a gente sabe o que essa personagem apresenta na lore. É como se Derry estivesse guiando a Lily para onde ela quer que ela esteja. Enquanto isso, o Major Hanlon vai atrás do Dick, encontra aquele homem que parece ter envelhecido uns 10 anos em 2 dias. Os dois estão meio quebrados, né? O Major pressiona em busca de mais respostas. Ele quer entender a coisa, ele precisa entender o que aconteceu nos túneis. O Dick, ele desaba, ele fala sobre a caixa, sobre a avó, como ela ensinou ele a trancar as entidades, os fantasmas, as memórias dentro dessa construção psíquica. E tudo fica pior quando ele admite que a coisa abriu aquilo, que mexeu em algo que nunca deveria ter sido tocado. O Major segue obcecado, ele quer capturar um monstro, ele quer acabar com aquilo. Mas aqui me parece que ele está mais preocupado com o que a coisa pode fazer, com a própria família, do que com a missão em si, com o que o general tem a ideia de fazer com a coisa. Que, convenhamos, é uma baita de uma burrice e nunca iria funcionar, tá? O confronto dos dois é bem tenso, até que o Dick expulsa ele dali, mesmo que o outro seja seu superior na hierarquia militar. Na casa dos Helms, quando ele volta, as coisas estão piorando, porque a Charlotte, ela enfrenta o marido, conta sobre ter ajudado o Krogan a se esconder e diz que vai ajudar ele a fugir porque é a coisa certa a fazer nessa cidade doente, e ainda afirma que pretende sair de Derry com o filho. É aquele momento duro, né? E o episódio deixa muito claro que o ciclo, ele não tá aí só destruindo crianças, ele também quebra famílias. Mas voltando à casa da senhora Kirsch, temos a Lily descobrindo o grande plot twist da temporada. A amante de Hank Krogan é, na verdade, a filha de Pennywise. Mas calma, ela não é a filha da coisa, mas sim do Bobby Gray, o homem que criou o Pennywise e o palhaço dançarino lá no início do século.
descobrimos que o homem morreu em Derry e que a filha, a palhacinha que estava sentada lá na carroça, foi vista pelo jovem que mais tarde se tornaria o General Shaw, ficou na cidade depois que o circo continuou. Ela permaneceu e se tornou enfermeira em Juniper Hill. 27 anos depois, ela encontrou a menina Maple e conheceu a coisa, agora usando a pele de seu falecido pai. A mulher, no entanto, é meio doidinha, né? E na ânsia de ter o pai de volta, ela deixou a coisa entrar. E sim, parece que ela tem alguma coisa sobrenatural nela. Foi ela quem estava no cemitério e apareceu na foto tirada pelo Will. Foi ela quem estava observando no jardim do menino depois. Mas o que mais me chama a atenção é que essa mulher parece ter no máximo 45, 50 anos e bem conservados. E olha só, estamos em 1962. Vimos ela em 1908 como uma adolescente, eu diria lá pelos seus 14, 16 anos. Em 1935 ela já é uma mulher adulta. No momento atual ela deveria ter o quê? 70, 80 anos? Não tem como ela ter isso. Algo de errado não está certo. O que você acha? A senhora Kersh é humana, isso deu para perceber, mas ela tem algo de sobrenatural, que ainda não foi explicado. Vamos ver o que segue aqui, tá? Porque no final do episódio a gente vê ela se vestindo de palhaça novamente, e na hora que ela coloca a luva dá para ver onde ela teve a mão cortada pela adaga da Lily, antes da Lily fugir. E chegamos ao clímax do episódio e como os roteiristas erraram feio aqui. O Black Spot finalmente está aberto. Tem bebida, música, dança, diversão, até aí tudo bem. O problema é que os roteiristas decidiram que colocar crianças brancas aqui dentro seria algo legal. Margie, Rich e Will vão até lá para tentar convencer a Ronnie a voltar com eles e enfrentar a coisa. Só que o problema é que a menina não quer saber de deixar o pai. E é aí que a coisa desanda. Acharam que deixar as crianças ali no Black Spot, naquele lugar, faria sentido. Primeiro que nem em 1962 crianças seriam bem-vindas nesse tipo de lugar. Tem uma cena onde um casal dança de forma bem sensual, que cria até um diálogo entre a Margie e o Rich. E tem mais, eles pedem 2 refris. O cara que está atendendo no bar dá alguma coisa para eles que tem álcool. Não dá para saber direito o que quer, tá? E também não importa, mas tem álcool. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. A gente vê o quanto a Margie fica agitada depois. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Ele chama aquilo de refrigerante da Força Aérea. Galera, esse cara foi expulso de um bar de brancos faz nem 15 dias. Ele sabe que tiveram que encontrar um lugar segregado para eles poderem se divertir. Ele tá no norte, mas parece que tá no sul. Tem um cara se escondendo do linchamento, lá nos fundos, só porque ele é negro. E ele vai e dá álcool para 2 crianças brancas. É sério isso? Não tem como um oficial da Força Aérea ser tão burro. Isso não faz sentido. Galera, são 2 crianças brancas bebendo álcool em um bar de negros, sendo que tem um negro que está sendo caçado e em risco de linchamento porque ele está sendo acusado de ter matado crianças brancas. Ih, rapaz. E piora, do nada o Rich vira um as da bateria. Pra quê? Que cena legal, mas sem sentido. E agora tem uma criança branca bêbada tocando em um bar de negros, onde um cara está se escondendo acusado de matar crianças brancas. E claro que todos os brancos da cidade decidem que aquele momento é o momento de ir até o lugar, que nunca tinha funcionado antes. Você se ligou? O Black Spot nunca tinha funcionado antes. Ninguém nem sabia que ele existia. Pelo menos a gente não tinha ouvido falar isso em lugar nenhum na série. Se você tiver lido os livros, vai saber que o Black Spot funcionou por algum tempo antes do incêndio. Ele se tornou um lugar movimentado, era um point, e muitos brancos preferiam ir lá do que nos bares de branco da cidade. Então a série erra feio ao pegar esse que deveria ser o centro, o ápice do ciclo, ou, como foi dito no episódio anterior, o augúrio, o último grande e sangrento evento que marca o fim de um ciclo. Ele coloca essa coisa toda poderosa que deveria ser importante como algo secundário, sem importância. A série prefere focar nas crianças e repetir o mesmo roteiro dos filmes do que investir na história original e criar algo diferente. 1962 foi um ciclo onde a coisa venceu, assim como todos os outros. Tudo deu certo para o Pennywise. Ele não foi derrotado. O Cated não estava completo e perdeu. Alguns podem ter sobrevivido, mas nem todos. A série começa bem e ela vinha num crescente, mas esse episódio erra feio ao colocar o Black Spot como algo de menor importância, onde ele deveria ser o foco dela. Ela escolhe saídas fáceis para uma convergência de personagens que não faz sentido, nem em Derry. A minha nota aqui é um 5,5. É uma pena, porque temos aqui a melhor cena de abertura e uma revelação, que a maioria de nós já desconfiava, mas que mesmo assim é interessante. Porém, escorrega muito no final e aponta para decisões simplistas para o fim da temporada.
Ainda tem 2 episódios, mas como eu já disse, eu vejo aqui um episódio cheio de medo, dor e fogo, com o incêndio do Black Spot, que deve rolar agora no episódio 7, logo depois a gente vê a história do Bobby Gray e como a coisa o matou. E depois temos o episódio 8, onde a gente vai ver as crianças fazendo exatamente o que as crianças de 1989 fizeram, derrotar o palhaço. Mas não definitivamente. O que me decepciona muito. Eu estava esperando algo melhor, diferente, original. Porém, eu posso estar enganado, tá? E eles podem surpreender a gente. Vamos ver nesses próximos 2 episódios. Mas agora me conta aqui nos comentários, o que você achou de Em Nome do Pai? Qual a sua nota? Sabia que a senhora Cash era filha do Bob Gray? Como ela pode ser tão velha e parecer tão nova? Quero saber a tua opinião. Eu leio tudo e respondo. Lembra do like, de se inscrever, do sino nas notificações e vem ser membro aqui do canal. Se me ajuda a manter isso aqui funcionando. Forte abraço e se cuide.